Boa noite, caros participantes deste seleto grupo Taubaté SP. Eu vejo que tem muitas pessoas aí que estão reclamando que o presidente eleito, o senhor Lula, ele não tem o direito de ser presidente porque ele já foi um presidiário. Então a turma fala assim: meu Deus, que vergonha de falar que o presidente do nosso país é um ex-presidiário. Ou então outros falam, mas ele não deveria nem de concorrer, porque ele já esteve na cadeia. Né? Mas será que é certo julgar dessa maneira as coisas? Não é certo, porque se você for pensar assim, você não acredita na justiça, conforme você costuma dizer. Por exemplo, se você sofrer alguma coisa, ou tiver que ir para a justiça por algum motivo, você não acredita na justiça, porque você diz que uma pessoa, por já ter sido condenada pela justiça, ela não poderá fazer mais nada na vida, nem mesmo ser presidente da República. Tudo que essa pessoa for fazer, você vai dizer, mas ela esteve presa, então ela não tem esse direito de fazer. Você não acredita, então, na reabilitação das pessoas. Calma, eu não estou defendendo o presidente eleito. Aliás, nunca defendi presidente nenhum, porque, como todos sabem, eu sou neutro politicamente. Eu anulo o voto desde 1983, quando eu, inclusive, fui até convocado para trabalhar nas eleições. Depois de umas 3 vezes que eu fui, eu escrevi lá, falei, eu não quero mais participar nem trabalhando. Eu não voto, eu não participo de política. Mas por que eu digo isso, então, se eu sou neutro politicamente? É porque não se fala em outra coisa. Eu gostaria de deixar aqui um raciocínio para que você não julgue as pessoas com base no que elas fizeram de mal. Né? Porque uma pessoa pode sim se reabilitar. Eu não acredito piamente que eu não acredito nem um pouquinho que os governantes vão fazer bons governos. Não acredito. Eles vão fazer governos cada vez piores para nós, inclusive aqui no nosso país. Este governante que está eleito, que vai governar-nos a partir do ano que vem, ele fará o que sempre fez. E todo mundo sabe o que ele fez. Né? Mas nós não podemos julgá-lo. Nós não podemos julgar ninguém. Você sabe por quê? Porque se a nossa vida dependesse do que a gente já fez, todos nós estaríamos condenados. Todos nós. Vou dar aqui um exemplo bíblico que talvez você pense. Não são minhas palavras, são palavras do apóstolo Paulo, que escreveu para os coríntios. Né? Ele escreveu para os cristãos recém-batizados, lá de Corinto. Né? Ele escreveu assim, você pode conferir lá em 1 Coríntios 6, do 9 até o 11. Ele diz assim, ó: ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo. Você vê que está separado, assim, atos homossexuais e homossexualismo está separado. Depois, um outro vídeo eu posso explicar isso melhor. Os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Agora veja o que ele diz. E, no entanto, isso é o que alguns de vocês foram.
Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e com o Espírito do nosso Deus. Ou seja, uma pessoa, ela pode ser tudo isso daqui. Ela pode ser adúltero, idólatra, homossexual. Ela pode praticar atos homossexuais que fazem alusão ao homossexualismo. Os ladrões, né, os bandidos, os gananciosos, os beberrões. Aí você pode ver, ó, os beberrões estão colocados no mesmo patamar que os homossexuais. Um não pode falar do outro. E os que bebem estão colocados no mesmo patamar que os ladrões e os extorsores, os injuriadores também. Isso é o que eles foram. Ou seja, a partir do momento em que eles se arrependeram e deixaram de ser aquilo que são, eles puderam muito bem ser batizados e se tornar cristãos e poder servir o Deus Altíssimo. Sim, eles. Os cristãos, eles são assim. Eles são retirados daquele povo, são pecadores. Todos nós continuamos a ser pecadores, todos. Mas os cristãos deixam de lado aquilo que fazem de errado para tentar viver uma vida segundo os padrões, não nossos padrões. Não é a gente que dita o nosso padrão. É o próprio Deus. Ele que dita o padrão com que a gente tem que viver. E se a gente assim fizer, a gente é lavado. A gente tem os nossos pecados perdoados. Pensando nisso, você veja o que aconteceu com o presidente eleito Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não vai ser cristão. Ele não vai se tornar um cristão. Mas com base nesse julgamento, você pensa assim: se uma pessoa que já foi ladrão, que já foi tudo isso que eu li aqui, pode muito bem se arrepender e servir a Deus, e nós não podemos julgá-lo nunca mais pelo que ele foi, por que então já estão julgando o presidente eleito com base no que ele fez no passado? E pelo que, segundo a justiça humana, ele já pagou. Segundo a justiça que o povo mesmo fez. As próprias pessoas fizeram essa justiça e essa justiça assim o declarou elegível. Você não acredita na justiça? Então você não pode usar dela quando precisar, porque você não acredita nela. Se você falar que esse presidente agora não poderia ser presidente, mas é porque a justiça errou, então você não acredita na justiça. Então, pensa bem, você não pode julgar ninguém. Você não pode falar, mas ele já foi presidiário, então ele não pode ser presidente. O apóstolo Paulo, ele foi um assassino. E, no entanto, ele foi considerado um apóstolo. Nem era dos 12, mas era considerado um apóstolo. E era considerado até pelos inimigos do cristianismo como o ponta de lança dos cristãos. E ele foi um assassino, só que ele se arrependeu e nunca mais fez. Portanto, qualquer um, com qualquer pecado, pode ser o que quiser, desde que não faça mais aquilo. E nós, do nosso lado, a gente não pode julgar a pessoa. Mas ele vai fazer tal coisa. Ele vai. Mas como é que a gente pode dizer que ele vai fazer tal coisa? É óbvio que, em se tratando de governos políticos, eles vão seguir o mau caminho mesmo. Eles vão seguir. Mas nós não podemos falar isso. E se não fizerem? E se tudo mudar? Então nós não podemos julgar. Não podemos. Nós não sabemos do futuro. Tá bom? Então era só isso que eu tinha para dizer, só para dar um alôzinho para este grupo aqui. E qualquer coisa, podem participar, tá bom? Tchau. Boa quarta-feira para todos.